Olá, ouvintes! Tá começando mais episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje a gente vai começar uma coisa diferente aqui no terror. Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, que é @Terror na Esquina. Lá a gente passa alguns recadinhos, na maioria nos stories. Então é só você acompanhar a gente que você vai ficar por dentro do que tá acontecendo no off do podcast. Quando vai ter gravação, quando vai ter live, quando não vai ter live, é isso. Se você quiser apoiar o Terror na Esquina, participar do nosso belíssimo grupo da seita, participar de todas as gravações do terror, eu acho que no mês do Halloween vocês tiveram uma ótima experiência com as lives do terror, são muito boas, dá pra você tacar o seu comentário, eu leio aqui e a gente vai fazendo essa teia de comentários e conclusões sobre o episódio. É só você acessar apoia.se/Terror na Esquina, que com os R$5 você já consegue participar de todas as gravações do terror, e a partir de 15 você tem acesso ao nosso lindíssimo grupo da seita, então vai participar dessa incrível seita que é o Terror na Esquina. E bora começar? É o seguinte, a nova pegada é do terror, a gente vai pegar um tema maior, eu vou tentar trazer uma linearidade de um tema específico, e hoje a gente vai falar sobre os Apalaches. Eu vou pegar o episódio e eu vou trazer um contexto e inserir relatos dentro deste contexto. Tipo, tem uma pauta da música, cabeça que estou guardando, nossa queridíssima Marina, por favor, comenta no post desse episódio. Marina, grava o episódio da música cabeça com Fê. Mas enfim, eu vou pegar um contexto, tipo, Mundo Sem Cabeça ou Apalaches, e dentro de uma história maior eu vou inserir relatos. Vocês vão pegar dentro desse episódio como é que é, mas vai ser essa pegada que eu vou tentar trazer aqui no terror. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir trazer em todos os episódios, mas a maioria sim. Bora começar a falar sobre os Apalaches. Eu trouxe um guia do Thrill List, que é um site que pega tipo lugares emocionantes e faz uma lista deles. E esse Thrill List trouxe 8 lugares que provam que os Apalaches são o Parque Assombrado da América. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o Apalache. Os Apalaches são uma cordilheira da América do Norte, contraparte oriental das Montanhas Rochosas. No caso, a Montanha Rochosa está de um lado dos Estados Unidos, os Apalaches do outro lado. Se estende por quase 3.200 quilômetros de Terra Nova e Labrador, que está no Canadá, até o estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos. Compõe a barreira natural entre a planície costeira oriental e as planícies interiores da América do Norte. Daí, o That Unknown User 2465 lançou uma pergunta lá no Reddit. Você já vivenciou alguma atividade sobrenatural ou algo muito mais sombrio? E você acredita nessa regra das montanhas Apalaches, no caso de que ela é assombrada? Como, nunca fique na floresta do anoitecer até o amanhecer, nunca saia numa trilha marcada. Ela tá marcada por um motivo. E se você ouvir vozes por perto, elas estão longe, mas se as vozes estiverem longe, então elas estão perto. Não assovie ou não cante na floresta, nunca olhe demais para dentro das árvores. Ele lançou essa pergunta, e nisso a gente vai responder com vários outros relatos, seguindo um guia turístico dos Apalaches. Então, a Olivia Young, ela postou lá no Truelist. A Olivia comenta de 8 lugares, mas eu vou falar só de 5 nesse episódio, e quem sabe a gente não volta com mais lugares em um outro episódio dos Apalaches. Preciso que vocês me digam, o que vocês acharam desse estilo de episódio? Vocês curtiram? Porque, se sim, a gente traz uma parte 2, um guia turístico dos Apalaches com mais relatos assustadores. A gente faz isso com outros lugares, a gente faz isso, não só com outros lugares, mas a gente traz histórias mais complexas e mais completas de outros assuntos. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Se
você gosta de terror, certamente conhece o cenário, uma pequena cidade isolada nas montanhas Apalaches, repleta de histórias de fantasma e uma atmosfera sinistra. As florestas densas dessa região americana, frequentemente negligenciadas, estão marcadas por ruínas da Era Dourada, como ferrovias abandonadas e cidades mineiras em ruínas. Embora eu, nativa de Athens, Ohio, saiba que a realidade dos Apalaches é diferente. Abrangendo 13 estados de Nova York ao Mississippi, cada um com pessoas acolhedoras e belas paisagens. É verdade que também existem partes assustadoras. Antigas cidades e sanatórios foram abandonados quando as minas fecharam. Onde moro, cortinas ainda pendem das janelas do maior hospital psiquiátrico do estado, agora em ruínas. Um passeio por uma cidade fantasma próxima onde trabalhadores ferroviários desafortunados costumam andar revela que os horrores não estão tão distantes. Eu lembro de ver 2 destes lugares no Expedition Unknown, Rumo ao Desconhecido. Na parte paranormal tem 2, tem o paranormal e o normal, que pega coisas que talvez existiram. No paranormal eu já vi 2 lugares que eles foram. É bem legal, depois eu deixo o link também pra vocês assistirem, tem na Discovery Plus. E a gente vai começar pelo Moonville Tunnel, ou o túnel de Moonville, ou a Vila da Lua. E a Olivia, ela escreve assim: até mesmo o nome dessa cidade abandonada evoca arrepios. Moonville foi brevemente povoada por famílias de mineradores e trabalhadores ferroviários no século XIX, mas raramente superou 100 habitantes. Um dos motivos para isso era que nunca houve estradas reais levando até ela, apenas a ferrovia Marietta e Cincinnati, que muitos moradores atravessavam a pé e posteriormente encontravam seu fim dessa forma. Caminhar pelos trilhos era especialmente perigoso devido às vigas que pairavam sobre o riacho Raccoon. Mais de 20 pessoas supostamente morreram ao cair daquela extensão suspensa, e ainda mais foram mortas em colisões frontais com trens ou encontradas misteriosamente de barrigas para cima nos trilhos. Eis aqui uma foto do túnel. Vou mandar pro pessoal que tá aqui no chat em primeiríssima mão, e ele já tem um quesinho bem bizarro. Mas no que o PD4 Press 19 ou PD4 Press 19 disse: no verão passado, fui a um acampamento que visitou vários locais assombrados ao redor do estado de Ohio. Um desses locais foi o túnel de Moonville. Anteriormente, era um túnel ferroviário onde várias pessoas foram mortas ao serem atropeladas por um trem. Antes de se tornar um túnel de trem, ela servia para as carruagens das pessoas na região. Vários acidentes fatais ocorreram naquele túnel. Em seguida, o Trevor 7298 disse: fui a Moonville quando estava na faculdade em Nelsonville. Decidimos, por volta das 22 horas, ir em busca deste túnel e chegamos lá por volta das 22h45. Sem saber da presença do estacionamento e da ponte que levava até ele, estacionamos a alguns quilômetros de distância, em uma antiga linha de trem ou caminho. Nosso amigo prometeu que sabia o caminho a partir daí. Seguimos pela trilha de caminhada, que parava abruptamente em um barranco muito íngreme, a quase 90 graus. Todos nós descemos e chegamos ao riacho Raccoon, onde atravessamos uma parte rasa. Ficamos vagando por um tempo, aproximadamente até meia-noite, tentando encontrar o túnel, e algo particularmente paranormal ou fora do comum, quando de repente nos deparamos com uma espécie de canyon, onde tudo no meio estava morto. Árvores, pássaros, insetos, nada estava vivo. Apenas cadáveres de animais cobriam aquele canyon. Uma das extremidades era um penhasco de cerca de 10 metros, então eu não tenho certeza do que havia lá embaixo. Quando conseguimos sair do canyon, foi como se estivéssemos saindo de um mundo diferente. Tudo estava vivo de novo. Era possível ver os pássaros. Pensando com a gente mesmo, a gente achou que tínhamos passado apenas 30 minutos ali. Então a gente olhou nossos celulares, que estavam funcionando como lanternas e quase sem bateria. E era 3 da manhã. Sabendo que era hora das bruxas, começamos a entrar em pânico, cientes de que cultos e rituais e sacrifícios estavam sendo realizados naquela floresta. Sem saber onde estávamos, tentamos usar nossos mapas no celular, mas sem sinal, o que não ajudou muito, e eles começaram a morrer um por um, até que conseguimos aproveitar o último pouco de bateria do último celular e encontramos a estrada de cascalho de uma pista. Imediatamente localizamos nossos veículos e saímos de lá.
Desde então, eu voltei apenas uma vez e fui durante o dia, depois de descobrir sobre a ponte que levava até lá. Definitivamente foi uma das experiências mais assustadoras que eu tive lá, e não voltei mais nesse lugar desde a primeira noite, e eu nem pretendo voltar. Também vale mencionar que dizem que o Homem-Cabra vive em cima do túnel. Embora eu não tenha tido nenhum encontro para provar isso, achei que valia a pena mencionar. Apesar de que o Coachman de Anansi, que é o principal creepypasta, não ficar perto de Ohio e sim Maryland, que é um pouquinho longe apesar de perto, considerando os Estados Unidos como um todo, não é perto, mas também não é longe. O Coachman é bem interessante, a gente poderia voltar com o episódio dele aqui. Mas comentário sobre a ponte aqui no chat. Fishtail disse, parece o túnel da velha turbo de Dandandan. Não sei se pronunciei certo. Mas sim, eu vi essa cena, achei bizarra. A Cécil falou, parece que em qualquer lugar que olha tem algo olhando de volta. A foto é bizarríssima. E Fishtail falou que tem um olhinho ali olhando. E parece sim que tem um olhinho. Vocês vão ver essa foto. Ela por si só já dá um medo. Crash confirmou que a sensação de ser observado é bizarro. Mas aparentemente ele entrou em uma realidade alternativa aqui nesse relato. Tem um quesinho bem bizarro, né? O Sete Além americano, igual o Crash falou aqui. Sete Além, tudo morto, tudo, Blackwood Feather... Não, Black Feather Wood, alguma coisa assim. Eu não lembro aquela creepypasta que a Melina leu e acontece a mesma coisa. Seven Beyond Fishtail disse. Sim! Próxima parada. Brown Mountain, ou a Montanha Marrom. Ninguém sabe ao certo a origem das orbes iluminados que aparecem esporadicamente lançando seu brilho sinistro sobre a Brown Mountain na Carolina do Norte. Mas as chamadas luzes fantasmas têm deixado perplexos os espectadores desde o início dos anos 1900. Segundo testemunhas, as luzes da Brown Mountain se assemelham a fogos de artifício saindo da crista ou a estrelas flutuando sobre a vasta floresta nacional de Pisgah. Até mesmo o governo dos Estados Unidos continua sem entender as fontes das luzes, realizando várias investigações ao longo dos últimos séculos. Embora seus relatórios afirmem que as luzes provavelmente não têm uma natureza ou origem comum, uma causa clara nunca foi identificada. Ao invés disso, cerca de 47% das descobertas oficiais afirmam que se trata de faróis de automóveis. 33% dizem que são faróis de locomotivas e 10% apontam para luzes estacionárias. E os outros 10% culpam incêndios florestais locais. Bom, qual é a verdade? Quer ver por si só? Os melhores pontos de observação estão na Brown Mountain Overlook, entre os marcos da milha 20 e 21 da rodovia 181 e dos marcos de milha 301 e 310 na Blue Ridge Parkway. Eu tenho aqui 3 fotos e aparentemente tá longe de ser farol de carro ou de locomotiva. Tire por si só as suas conclusões. Eu acho que são luzes no céu. Eu diria que uma espécie de OVNI, um objeto voador não identificado. Não, apenas luzes. Pessoal do chat, comentem por favor enquanto eu leio o post do The Ordinary Hiker, que ele diz: em uma viagem aqui para ver as lendárias luzes da Brown Mountain, recebi uma dica de alguns moradores locais sobre o melhor horário para testemunhar as luzes. Então saí no final da tarde em direção a Brown Mountain Overlook para ver se conseguia capturá-las na câmera. Dirigi até o local e estacionei. Havia mais 4 carros no estacionamento, com as luzes do carro ainda acesas. Percebi que todas as pessoas estavam aglomeradas um pouco além da placa de luz da Brown Mountain. Parecia que todos estavam sentados ao lado das pedras na beira da vista, perto de um marco da USGS. Um grupo de cerca de 8 pessoas não percebeu bem a mim ou ao meu cachorrinho que estava tropeçando no escuro perto deles enquanto tentava tirar fotos do céu noturno e observar as possíveis luzes da Brown Mountain. Então caminhei alguns passos para longe deles e tentei montar o meu tripé e câmera. Depois de cerca de 15 minutos de nada, nenhuma única luz, decidi que deveria voltar para a van para o Moonlanche. Passei pelas pessoas, por 2 carros que estavam saindo em direção à minha van. Quando me aproximei da minha van, notei mesas de piquenique ao norte.
Como não havia luz lá fora, você tem que contar com a luz fraca do seu smartphone ou as luzes de qualquer veículo que passe. Sentada nas mesas de piquenique havia uma figura. Ela não estava sentada em uma mesa, mas em cima da mesa de piquenique. Eu podia ver apenas o contorno da figura. Estava usando um moletom cinza com marrom, com um capuz na cabeça. Ela estava encolhida, com os joelhos dobrados e os braços envolvendo o corpo. A cabeça da figura estava baixa e parecia que estava chorando. Eu comecei dizendo: "Ei, você tá bem?" E caminhei em direção à figura. Um carro que passava com os faróis altos me ofuscou. E quando os meus olhos se ajustaram de novo, a figura tinha desaparecido. Olhei ao redor e nada. Ninguém estava na área das mesas de piquenique. Olhei para trás para ver se talvez a pessoa tivesse voltado ao grupo, mas só vi cerca de 4 pessoas lá. Não havia mais ninguém por perto. A menos que aquela figura tivesse pulado da beira ou corrido silenciosamente para a vegetação íngreme ao lado do penhasco, a figura havia sumido. Mais tarde, meu marido perguntou se eu tinha visto o garoto de moletom. E eu contei que eu vi sim. Ele viu algo diferente. Ele disse que toda vez que estava perto daquele lugar, na sua visão periférica, continuava vendo um garoto de moletom em cima da mesa de piquenique. Mas sempre que olhava para lá, ou estava escuro demais para ver claramente, ou não tinha nada. Infelizmente, eu não tenho nenhuma evidência disso. Tirei uma foto das mesas de piquenique, e mesmo depois das 22h30, tudo que eu tenho é uma foto da mesa de piquenique no escuro, sem uma névoa, nem fumaça ou distorção. Eu não consigo explicar o que eu vi. Vamos ficar sem essa foto, porque eu acho que ela não postou. Visão periférica pode se sentir enganar, e será que ele não estava tendo uma ilusão de ótica? Penso comigo sobre isso. Mas é bem específico, né? Talvez ele tenha visto alguma coisa assim, mas alguma coisa que enganou ele. E depois ele ficou emocionado com isso e pela visão periférica e ficou vendo toda hora essa imagem em cima da mesa. Não sei. Posso estar sendo um pouco cuzão, não comprando a ideia de ser um alienígena, mas talvez uma assombração. Não sei, pessoal do chat, o que vocês acham? Fisteio falou que gosta da ideia dos aliens. A Cécio falando que talvez um ser fazendo pegadinhas ou apenas observando. Sim, faz bastante sentido, já que é um ponto de muitos avistamentos de orbes, não necessariamente alienígenas, mas de orbes no céu. Pode ser muita coisa inexplicada, não só aliens. Talvez fadas e gnomos que fazem isso, como a Cécio disse aqui no chat. Tivemos uma breve discussão sobre as luzes no céu. A Fisteio falou aqui de um reflexo que teve forma de uma estrela, que ficou bem legal. O Crash disse que a segunda foto ele não consegue explicar, eu vou descrever a foto aqui pra vocês. Todas são de horizontes, dá pra ver claramente a linha do horizonte. A primeira, ela é azulada e tem riscos no céu, como se fosse uma foto de longa exposição. Então passou alguma coisa no céu que esse efeito de longa exposição marcou. A segunda também parece uma foto de longa exposição, mas ela faz umas curvas estranhas. Ela faz uma curva da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita, terminando para baixo e um centro um pouco maior do que o rastro. E a terceira é apenas uma orbe no céu. Pode ser uma lua no céu, tipo, tá de noite, uma câmera noturna e tem só um ponto de luz no céu. Essa é a mais tranquila de desbancar, tipo, podendo ser qualquer coisa no céu. Desde uma estrela, a lua, muito claramente pode ser a lua. Ou um reflexo. Mas o Crash disse que essa segunda que eu descrevi, é difícil de explicar. A Bel disse, são luzes que não parecem destroços de satélites. Caramba, dá uma agonia, parece que ela vai te perseguir. A Fisteio falou que lembrou de uma história da estação de rádio, que a menina vai trabalhar em uma estação e acontecem umas coisas bizarras. Chama A Lonely Broadcast, o nome do livro, que gosta muito da ideia de ser aliens. O Crash afirmou que as curvas parecem que são estranhas e Fisteio disse que parecem rastros dos aliens fazendo uma racha no céu. Um racha no céu, dando cavalinho de pau. Sim, parece muito mesmo. O Crash falou, como um bom pisciano eu vivo olhando pro céu e como um bom fã de terror gostaria de ver algo. Cara, eu sempre olho pro céu e falo assim, aparece, vai, por favor, rapidinho. Eu não vou contar pra ninguém. Mentira, eu contaria no podcast sim.
Saindo da Brown Mountain, a gente vai para Brushy Mountain. E a Olivia tem para nos dizer algo sobre ver um extenso e negligenciado complexo institucional cercado pelas colinas onduladas dos Apalaches, envolto de uma névoa de outono, provoca arrepios na espinha. A penitenciária estadual Brushy Mountain foi a primeira prisão de segurança máxima do Tennessee e ficou famosa na história do cinema por abrigar o criminoso que chamou a atenção da mídia, o Dr. Hannibal Lecter. Mas o local é provavelmente mais conhecido pelo verdadeiro escapamento de prisão de James Earl Ray. Em 1977, o assassino do Martin Luther King Jr. pulou uma cerca com outros 6 detentos e ficou foragido por 2 dias e meio. Cães eventualmente o encontraram, revelando seu esconderijo sob uma pilha de folhas na floresta, a mais de 8 milhas da prisão. Hoje você pode encontrar o Brush em Petrus, a cerca de 40 milhas de Knoxville. O prédio foi fechado em 2009 e depois reaberto para visitas e eventos públicos cerca de uma década depois. Curiosamente, abriga um museu, restaurante, destilaria e loja de presente. Os visitantes podem optar por um passeio autoguiado ou ser guiados por um ex-detento, gerando empregos. Além de reservar investigações paranormais noturnas privadas para grupo de 8 ou mais pessoas, e eu achei digníssimo como eles se reinventaram, né? Achei digníssimo isso. Vou postar a fotinha aqui para vocês da prisão. Ela tem muita cara de bizarra e imagina ela numa noite chuvosa. Enquanto o pessoal do chat comenta, eu vou ler o que a H8 Spence disse. Eu e minha mãe e alguns amigos da família fomos a Brushy Mountain State Penitentiary, no leste do Tennessee, na noite passada para uma visita assombrada. Enquanto estávamos lá, tive uma experiência que com certeza vou lembrar por toda a minha vida e queria compartilhar ela com vocês. A visita durou das 22 às 2 horas da manhã. Nossa guia nos levou por toda a instituição e nos mostrou o lugar por cerca de 30 minutos, e depois nos deixou explorar sozinhos. Ela ficou sentada na frente, caso tivéssemos perguntas ou precisássemos de ajuda. Por volta da meia-noite eu tive minha primeira experiência. Eu estava sentado bem no meio de uma quadra de basquete no ginásio com um objeto que eu não sei como se chama. Eram 2 varas que os espíritos podiam mover e girar. Com a breve ajuda do ChatGPT eu descobri que se chama uma vareta de radiestesia. Depois de perguntar se havia alguém lá algumas vezes, elas começaram a girar. Praticamente tive uma conversa completa com esse espírito por cerca de 10 minutos, fazendo perguntas de sim ou não. Como se ele era do Tennessee, se gostava de basquete, se morreu na prisão, coisa assim. Foi uma loucura. Eventualmente, eu me despedi dele e segui em frente. Minha próxima experiência foi ainda mais louca. Eu estava no bloco D, que era uma sessão de confinamento solitário. Enquanto eu estava sentado no chão, eu comecei a perceber algum movimento com as minhas varetas. Eu não obtive muito, mas eu diminuí a luz e quase imediatamente algo aconteceu. A gente também tinha uma caixinha preta que piscava em vermelho se o espírito estivesse por perto. Assim que diminuí as luzes, essa coisa disparou. Não durou muito, mas foi o suficiente para mim. Fiz perguntas e a vareta começou a se mover. Ela se moveu para a pessoa ao meu lado e depois para mim, onde permaneceu por um tempo desconfortavelmente longo. Comecei a sentir uma presença sobre mim, mas não parecia uma ameaça. Era quase que reconfortante. Foi definitivamente a coisa mais estranha e assustadora que já experimentei. Se eu era cético no começo, agora eu não sou mais. Eu vou ser chato se eu falar que talvez essa parte da vareta dele sentir alguma coisa em cima dele porque a vareta apontou para ele foi sugestão. Eu vou ser chato. Mas eu gostaria de ter essa experiência e provavelmente eu ficaria muito assustado se alguma coisa desse tipo acontecesse comigo. O que vocês acham sobre isso?
Agora a gente tá no Hospital Psiquiátrico Trans-Allegheny, desculpa se eu não pronunciei certo. A pequena cidade de Weston, na Virgínia Ocidental, é famosa por abrigar o hospital psiquiátrico mais conhecido dos Apalaches. Com muitas instituições de sua época, o Trans-Allegheny Lunatic Asylum apresenta longas alas interligadas por um imponente bloco central com um relógio no topo. E o enorme complexo está situado em 666 acres impecavelmente cuidados. Em seu auge, o asilo estava lotado com milhares de pacientes, e às vezes excedendo sua capacidade de 250 pessoas em 10 vezes. Milhares de procedimentos experimentais desumanos foram realizados no hospital, resultando em muitas mortes infelizes. Por isso, não é uma surpresa que o lugar agora seja um imã para o turismo fantasma. Hoje você pode encontrar remanescentes etéreos de pacientes do passado em um passeio paranormal da Fundação, oferecidos de abril até meados de novembro. Aqui no Brasil tem passeios desse tipo, guiados e paranormais? Eu achei isso sensacional. Se vocês tiverem e souberem de algum lugar assim, comenta aí, porque eu tô bem interessado. A Ceci falando que lá na cidade dela tem. Nossa, você podia ir me contar, hein? Faz um vídeo lá pra gente. O Valpal 1237 foi no asilo e ele conta assim. O asilo, ou o Hospital Psiquiátrico Trans-Allegheny, anteriormente conhecido como o Hospital Estadual de Weston, é um edifício de Kirkbride que abrigou pessoas com problemas mentais de 1864 a 1994. Em 2007, foi comprado privadamente e se tornou um museu e local histórico e ponto de investigação sobrenatural. Possui uma história sombria e desagradável, e eu já compartilhei isso com milhares de pessoas, o que é doloroso, pois me tornei um especialista no assunto. Em 2021, me aposentei do meu cargo como guia e gerente de eventos de caça-fantasmas devido ao meu esgotamento extremo. Após todas as experiências que tive lá, fiquei convencido de que coisas paranormais que desafiam a explicação racional realmente acontecem. E certos fenômenos são absolutamente reais, especialmente fenômenos de voz eletrônica. Está quase em outubro e eu tô me sentindo um pouco assustado. Então aqui estão algumas coisas estranhas que eu experimentei durante o meu tempo lá. Certa noite, enquanto treinava para o meu trabalho, eu estava no primeiro andar com alguns colegas enquanto todos os outros estavam fazendo um tour pelo andar de cima. Estávamos apenas passando o tempo, observando a área em silêncio. A luz do exterior entrava pelas janelas, projetando na parede do corredor. Nessa luz, vi a silhueta perfeita de um homem da cabeça ao quadril na parede, passando da esquerda para a direita. Comentei sobre isso e os três observamos um braço e uma mão se movendo na luz. Corri para a sala e olhei pela janela, mas não havia ninguém lá fora. Naquele momento eu não percebi que a altura do chão até a parte inferior da janela era cerca de 2 metros. Nunca vou esquecer a silhueta nítida e clara enquanto eu viver. Fizemos experimentos com uma caixa de espíritos que escaneia rapidamente a frequência de rádio e é considerado um dispositivo de comunicação. Uma pessoa usava com fones de ouvido com cancelamento de ruído, ouvindo apenas o estático do rádio e, quando ouvia uma palavra ou frase, deveria dizê-lo em voz alta. Eu sempre gostei desse papel no experimento. Certa noite, minha colega e eu realizamos um desses experimentos em uma sala notória onde ocorreu um assassinato em 1987. Durante 10 minutos ouvi apenas o estático do rádio na caixa. Nenhum som, exceto o chiado. Estava começando a ficar entediado quando ouvi a voz de uma mulher dizendo maligno. Então eu repeti em voz alta, maligno. A próxima coisa que soube foi que a minha colega estava iluminando meu rosto com a lanterna para me chamar a atenção. Tirei o fone e ela estava praticamente frenética dizendo, tá na hora de ir, tá na hora de ir. Então corremos para fora da sala, pelo corredor, até a seção central antes que ela me contasse o que aconteceu. Enquanto eu ouvia apenas o estático, ela disse que continuava ouvindo o som de alguém arrastando os pés e andando do lado de fora da porta. Ela perguntou, quem tá no corredor? É bom? E foi nesse momento que eu disse, maligno. Nossa, arrepiei, cara. Arrepiei. Tá aqui assim, ó, na nuca. Obrigado. Não dormirei essa noite.
Nas primeiras horas de uma noite, decidimos ver o que aconteceria se fechássemos todas as portas da ala. Quando estava fechando uma das portas, a maçaneta girou na minha mão. Eu não estava girando as maçanetas, risos, e foi puxada para fechar de forma forçada. Fiquei lá por vários momentos, abrindo e fechando a porta, tentando replicar o que aconteceu. Tentando explicar, e finalmente a pessoa comigo perguntou: o que diabo você estava fazendo? Foi muito estranho, eu nunca tinha sentido uma força invisível assim antes. Uma vez, 3 pessoas passaram a noite e trouxeram uma câmera de imagens térmicas. Montaram ela apontando para o corredor onde podíamos assistir em um tablet. Pensamos que seria interessante deixar o dispositivo no final do corredor, que alarmasse se o campo ao redor fosse perturbado. Quando um dos rapazes caminhou para colocar o dispositivo, vimos sua forma na imagem térmica. Claramente humano nas cores que representavam calor. Quando ele passou por uma das portas e cerca de 1/4 do caminho pelo corredor, a forma de uma cabeça, pescoço e ombros da parte superior de uma pessoa apareceu em cores indicando temperaturas mais frias, espreitando como se alguém tivesse saído do quarto por um segundo para vê-lo. Nunca vi nada igual. Não vou esquecer e daria o meu testículo esquerdo, se eu tivesse um, por uma cópia daquela filmagem. Isso aconteceu muitas vezes. Um convidado capturando algo incrível e não enviando uma cópia pra gente. Eu gostei de que ela daria o testículo esquerdo. Vou encerrar este longo post do Reddit com algo que realmente me mudou e que ainda não entendo. Eu me lembro da noite e da hora exatas dessas ocorrências, tão profundas e um tanto inquietantes que foram. Nos dias 3 e 4 de junho de 2017, às 3h45 da manhã. No dia 3 de junho, após 1 hora ouvindo uma voz feminina, em uma ocasião até parecia que ela disse meu nome, além de batidas, passos, sons e corridas no chão de madeira em nossa direção, eu me sentei quieta no chão com um grupo. Comecei a sentir tontura, a cabeça leve em um mal-estar. Eu disse a mim mesma que era apenas a minha imaginação e que ficaria bem. Alguns minutos depois, comecei a sentir uma intensa sensação de queimação na parte inferior das costas, bem ao lado da minha coluna. De novo, eu disse a mim mesma que era apenas a minha imaginação. A sensação de queimação foi aumentando, piorando cada vez mais. Eu disse a mim mesma que não queria ser aquele cara que fala na frente das pessoas, sabe? Finalmente, cheguei ao ponto de ter que dizer algo. Perguntei a minha colega se havia algo ali, e ela ficou tipo, meu Deus. Na parte inferior das minhas costas, bem ao lado da minha coluna, tinha uma marca que parecia uma queimadura ou uma abrasão de cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento e 2,5 cm de largura. Eu já tinha visto outras reclamações de visitantes sobre marcas de arranhões e as ignorava muitas vezes, e essas marcas sempre desapareciam em 1 hora no máximo. Eu tive uma marca visível nas costas por quase 1 semana. Meus nervos lá, até hoje, frequentemente sentem coisas estranhas, às vezes gelados, às vezes como se fossem dor na pele, especialmente quando eu penso nessa experiência. E gente, temos fotos. Temos fotos, a cereja do bolo desse relato. É encaminhando para vocês aqui no chat. Parece um arranhão também, né? Bom, já li os comentários. Ainda temos. No dia 4 de julho, na mesma parte do prédio, mesma hora da noite, porque eu não consigo me satisfazer, certo? Notei que o meu gravador de voz tinha acabado a memória, então segurava ele na mão direita e usando a lanterna na mão esquerda para ver o que estava fazendo. De repente senti uma sensação de queimação na parte inferior do meu antebraço direito e eu fiquei tipo, o que foi isso? Iluminei com a lanterna, a pessoa ao meu lado e eu observamos enquanto 3 marcas começaram a aparecer no meu braço. Não preciso dizer que isso me deixou chocada. É uma coisa ver marcas assim, mas é algo totalmente diferente ver isso acontecendo na própria pele. Com a maioria das instâncias que eu vi, essas marcas desapareceram em 10 a 15 minutos sem efeitos duradouros. Assustada seria uma palavra errada, mas eu não tinha nenhuma palavra para descrever meu estado mental em torno desses eventos. Tirei 1 semana de folga do trabalho depois para tentar processar tudo, e fiquei nervosa em estar naquele corredor pelo resto do verão. Como eu disse, ainda não sei o que pensar e acreditar. Tenho histórias suficientes de experiências para provavelmente preencher um livro, mas vou deixar essas por enquanto.
Adicionaria uma nota final sobre como ficar constantemente mexendo no escuro e falando sobre os verdadeiros horrores da experiência humana dia após dia realmente cubra este preço, espiritual e emocional. Desde minha saída, minha saúde mental e meu nível geral de felicidade melhoraram muito. Eu costumava dizer às pessoas depois que parecia que eu havia saído de um relacionamento tóxico com aquele lugar. Editado para adicionar um link para a foto das minhas costas no dia 3 de julho de 2017. Mais tarde, hoje, vou reativar o meu antigo Facebook e encontrar ela do meu braço. Naquela época eu carregava clipes de som que achava legais para o soundcloud.com/ddcraft. Nem todos estão lá, alguns são de outros locais, mas a maioria é. Ainda tenho horas e horas de gravação e eu não tenho escutado, pessoal. Cara, temos áudios. Eu vou compartilhar o link com vocês, peraí. Said, se você quiser pegar algum desses áudios, não sei se pode fazer isso. Põe aí, pessoal. Do you know any of our names? Jennifer. I swear I just heard Jennifer. Sweet, that Like, woke me up. 100%. Yeah, I think I heard it too, actually. Jennifer. Can put a mark there. Well, if you know my name, you have to tell me your name. It's only fair. Beth. Beth. Enfim, pessoal, vou deixar o link também na descrição desse episódio. Se você tiver curiosidade, pode acessar. E vai estar a foto das costas da moça também. É bem legal ver que temos uma evidência, né? Se aconteceu alguma coisa, pode ter sido uma queimação, pode ser um esbarrado em algum lugar, ela mesma que coçou. Enfim, tem uma foto de qualquer forma. A Cecil falou que parece uma batida, Crash falou, meu Deus, e áudios, sim, temos áudios. O Fistei falou que o hospital psiquiátrico é tenso demais, as histórias são sempre pesadas. Tem o caso do Holocausto brasileiro, que é pesadíssimo. A Cécio reforçou que retrata bem e o motivo é muito importante pela luta antimanicomial. E sim, a gente precisa sempre estar reforçando isso, porque, nossa, foi basicamente o assassinato em massa, né, que eles faziam naquele lugar. O próximo lugar que a gente vai visitar, a gente já visitou aqui no podcast. E vamos ver se você se lembra. Mas eu vou trazer aqui um relato inédito sobre Point Pleasant. Lembraram de Point Pleasant? No centro de uma pequena cidade na Virgínia Ocidental, onde o rio Ohio encontra o Kanawha, você vai ver uma estátua do tamanho humano de uma figura com os olhos vermelhos, com o bico aberto e 4 dedos pontudos estendidos. Essa é a celebridade local de Point Pleasant, o Mothman, ou o Homem-Mariposa. Supostamente avistado na área de novembro de 1966 a dezembro de 67. Toward o final do reinado do terror da criatura alada, a ponte Silver em Point Pleasant desabou, matando 46 pessoas. A conexão da criatura com o trágico incidente foi posteriormente retratada nas telonas de The Mothman Prophecy, um thriller de 2002 estrelando a Laura Linney e Richard Gere. Hoje, Point Pleasant capitaliza sua lenda urbana com especialidades temáticas do Mothman em cafés, um museu e um centro de pesquisa, e um festival anual onde os moradores se vestem com suas melhores roupas inspiradas em mariposas. Eu vou mandar uma fotinha classicuda do Mothman, só pra gente rechear este episódio com várias imagens. Fisteio falou que o Aburrucu dá um pau no Homem-Mariposa. Ok. Vampiro do Bicão, presente no folclore brasileiro e no folclore colombiano. Gostei, já salvei, não diga mais nada. Voltarei mais tarde com isso. Eu nunca contei isso a ninguém, eu falei sobre isso com alguém além das pessoas que estavam comigo naquela noite.
e do meu melhor amigo, que afirma ter visto a criatura em uma data diferente que eu não sabia até descrever a minha experiência para ele. Eu morava em uma pequena cidade chamada Bastrop, em Louisiana, com meu primo e sua esposa. Não tem muito o que fazer na paróquia de Morehouse, além de dirigir por estradas secundárias como fizemos milhares de vezes antes. Então, em uma noite de 2015, estávamos saindo de uma igreja que costumávamos limpar. Era por volta de 2 horas da manhã. Estávamos na caminhonete GMC Sierra 1990 do meu primo, cabine simples, 4x4. Decidimos andar pelas estradas secundárias. Estávamos conversando e ouvindo Nirvana, provavelmente tocando música juntos. De qualquer forma, sua esposa estava dormindo no banco do meio, quando pegávamos uma estrada asfaltada a cerca de 8 km da cidade. E ao contornarmos uma curva, lá estava algo que nunca tínhamos visto antes. Eu sou um caçador ávido. Já estive na floresta todas as horas da noite e do dia. Estive no exército, mas nunca fiquei tão assustada com algo que testemunhamos. Havia algo morto na estrada, e algo estava comendo. Quando os faróis iluminaram, ele olhou para cima e tinha cerca de 70 a 95 centímetros de altura, como se estivesse ajoelhado sobre o que estava comendo. Tinha os olhos vermelhos e se levantou tão rápido que parecia um milissegundo. Era de 2 a 2,5 metros de altura, completamente preto, e sua pele parecia a pele de um morcego, mas muito mais escura. Em um único salto ele pulou e suas asas se abriram e ele voou para a floresta ao lado da estrada. Tinha que estar se movendo mais de 80 km por hora. Foi a experiência mais louca da minha vida. Sempre fui cínico em relação às coisas paranormais, mas eu sei que o que eu vi aquela noite, e meu primo também sabe o que ele viu. Eu amo histórias do Homem-Mariposa, são muito boas, essa ajudou a completar, dar um gostinho dessa história. Não vamos alongar muito. Só para completar que Fishtail disse que a Burrucu é o homem-mosquito brasileiro. E o Crash falou, olhos famintos? Mas para completar, não poderíamos deixar de ler algumas histórias assustadoras assim, largadas dos Apalaches. No que perguntaram, as montanhas Apalaches são mesmo assustadoras como algumas pessoas dizem? O Experiment_262 respondeu: eu sou um entusiasta do paranormal e já passei bastante tempo na trilha dos Apalaches. Inclusive fiz a trilha completa e acho que a reputação desse lugar está sendo exagerada pelo TikTok. Já tive algumas experiências lá e em outros lugares, mas quase todas foram muito tranquilas. Houve uma vez que foi assustadora pra caramba, mas até hoje não tem explicação para o que aconteceu. Eu vou contar sobre isso mais adiante. Os Apalaches são montanhas muito antigas e por mais difícil que seja descrever, você consegue sentir essa antiguidade. É uma sensação bem diferente das montanhas rochosas. Em alguns lugares ainda existem fragmentos da antiga floresta, em áreas que eram difíceis de desmatar, e esses locais têm uma sensação de paz e tranquilidade. É uma experiência maravilhosa. Uma coisa que muitas pessoas não percebem é que você cobre muita história de guerra civil nessas trilhas e em algumas batalhas lendárias entre tribos de nativos americanos nas áreas de Blood Mountain, em direção a Harper's Ferry. Você até caminha por velhas trincheiras da guerra civil, e é lá que vários caminhantes, eu incluído, veem ou pensam que veem fantasmas. Eu tô bastante certo de que eu vi um vestido com roupas da época da guerra civil. Houve alguns outros incidentes, mas nada assustador até a Pensilvânia. A menos que você conte com um urso muito real que eu bati em um estado de sono muito leve da minha rede. Ele ou ela me tocou através da rede em meu estado de sono e eu bati no focinho e o urso saiu correndo e eu fiquei acordado pelo resto da noite pensando que porra é essa? Eu bati em um urso. Na Pensilvânia eu estava acampando sozinho, fazendo um camping cowboy. Sem abrigo, o tempo todo estava bom, sem razão para desempacotar. E algo me acordou. Eu estava absolutamente aterrorizado. Eu não vi nada, não ouvi nada, exceto um tipo de zumbido estranho, extremamente fraco e agudo. Eu não consegui identificar a direção. Também não havia barulho de animais. Havia uma sensação muito opressora e o ar estava pesado. Eu decidi sair de lá com a lanterna na cabeça. Encontrei a marca na trilha e subi um pouco. A sensação desapareceu depois de cerca de 800 metros. Isso aconteceu comigo uma outra vez, e foi aqui na região. Então, eu acho que tem alguns lugares genuínos onde a atividade paranormal acontece ao longo da trilha.
Mas mesmo dentro da comunidade caminhante dedicada, pessoas que estão lá fora com frequência, nada se compara às histórias que ouvi sobre pessoas selvagens, homem-cães e coisa do tipo. Acho que eu posso explicar uma história que pode ou não estar circulando. Prepare-se para rir. Nós, um grupo de caminhantes famintos, você sempre tá com fome, da AT no abrigo da Montanha Rogers, se não me engano, que tem um telefone e uma pizzaria próxima que faz entregas no abrigo, ou pelo menos costumava fazer. A maioria de nós tinha se molhado na chuva mais cedo e estava secando. Tava escuro e uma boa tempestade estava acontecendo, perfeito para histórias assustadoras. E juntamos algum dinheiro para pizza e cerveja. Eles também entregavam cerveja de forma não oficial e ilegal. Fizemos um pedido bem grande, e nós esperamos. Então vimos faróis entrando no estacionamento. Colocamos algumas roupas de chuva. A maioria de nós tinha se despido ao mínimo. Caminhantes molhados e frios não são o grupo mais modesto do mundo, mesmo em companhia mista. Saímos do abrigo e começamos a ir até o carro, com as pernas rígidas de carregar uma mochila o dia todo e estando frios e molhados, provavelmente fazendo alguns gemidos e resmungos. O motorista daquela minivan ficou em pânico. Os faróis altos acenderam e os pneus dele estavam girando em marcha ré. Então ele meio que ficou parado por um segundo enquanto mudava de marcha e as rodas dele giravam no asfalto antes de derrapar para fora do estacionamento. O motor gritando com o seu volume mais alto. Todos nós ficamos tipo, o que aconteceu? Então o verdadeiro entregador de pizza apareceu. Aquele que já estava acostumado a ver caminhantes sem roupa de chuva saindo de um abrigo como um bando de zumbis gemendo no meio da noite. Ele até comentou sobre nós chamando a gente de zumbi. E assim surgem lendas urbanas nos Montes Apalaches. Bom, de qualquer forma ele tem pequenas eventualidades sobrenaturais, algumas muito reais, tipo batendo em um urso, que às vezes é bem pior que o paranormal, mas ainda assim ele viu algumas coisas e até criou suas próprias lendas urbanas, né? De qualquer forma, pegar uma tempestade, ficar pelado, sentir frio no Montes Apalaches é um pouquinho assustador, vocês não acham? Mas para completar, a última da noite, o Volpal 1237, ele comentou: adoro viver perto das montanhas Apalaches, antigas, lindas e às vezes assustadoras. O segundo maior parque estadual da WV, West Virginia, fica a cerca de 1h30 de carro de mim e está nos arredores dos Apalaches. Na verdade, pode até ser considerada parte dos Apalaches. O Google não conseguiu confirmar. De qualquer forma, alguns amigos e eu fomos fazer trilhas lá há alguns anos. Estivemos na crista o dia todo até conseguimos encontrar um antigo cemitério familiar no topo de uma grande colina, enquanto estávamos explorando. Estava escurecendo, então ao invés de percorrer a floresta no caminho de volta, chegamos à estrada. Era apenas cerca de 5 km, mas parecia que a gente tinha percorrido 20. Durante a caminhada infernal de volta, não vimos carros, nem sinais de vida. Ninguém. Até que, por volta da metade do caminho, vimos um punhado de pessoas à frente. Parecia que estavam caminhando em nossa direção. A gente pensou, ótimo, tem algumas pessoas, talvez a gente tenha se aproximado do acampamento, onde a gente estacionou. Era crepúsculo, mas ainda totalmente visível, e observamos enquanto o punhado de pessoas, pelo menos umas 5, começava a desaparecer, até que não havia absolutamente ninguém ali. Chegamos no ponto onde as vimos, e de um lado da estrada havia a queda vertical até o vale abaixo, e do outro lado da estrada havia uma íngreme inclinação rochosa que teria sido praticamente impossível de escalar. Não havia para onde elas poderiam ter ido. Muito estranho, e eu nunca vou esquecer enquanto viver. O Parque Estadual Holly Rivers da West Virginia, onde isso aconteceu. Bizarro, né? Encontrar pessoas caminhando, vagando pela floresta, principalmente nos Apalaches.
Mas esse foi o nosso passeio pelos Apalaches, que tem muito lugar bizarro. Tem a Smoky Mountain, a montanha da fumaça, a gente já leu em alguns relatos aqui. Eu acho que de viagem, se não me engano, a gente chegou a ler sobre a Smoky Mountain. Mas pessoal, diz aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Eu, particularmente, adorei fazer uma viagem, assim, por um podcast, gravando, lendo essas histórias assustadoras espalhadas pela cordilheira. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa viagem? Esteio disse que gosta porque tem uma vibe bem Gravity Falls e tenho que concordar que sim, parece bastante. Ou Twin Peaks. A Cecil disse que foi muito divertida essa viagem. Crash falou que quer uma parte 2. Então, pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Muito obrigado vocês do chat, Crash, Cecil, Fisteio e Abel que entrou e saiu. Meu muito obrigado. Obrigado a você ouvinte que está aqui. Considere se tornar um apoiador para comentar aqui com a gente. É só acessar apoia.se/terror na esquina. Mas dito isso, eu vou indo nessa e cuidado nas esquinas. Tchau!